Bom pessoal, meu nome é Rafael de Souza, eu estou aqui gravando mais um vídeo sobre SEO. Para quem não me conhece, eu tenho um trabalho de divulgar um material um conteúdo sobre SEO, é uma coisa que eu estudo bastante e bastante gosto muito. E eu estou desenvolvendo uma série de vídeos, uma série de conteúdos, e esse vai ser mais um conteúdo que eu estou fazendo para poder gerar aí um conhecimento um pouco mais conciso sobre SEO. E o assunto que eu tenho para tratar hoje é um assunto relacionado à parte de conteúdo. Então, existe uma grande dúvida, né, no mercado, existe um grande ponto de interrogação sobre os avanços que os algoritmos fizeram nos últimos tempos. Então, todo mundo sabe que os algoritmos avançaram muito, né? Então, o algoritmo do Google teve um avanço grande na questão semântica, principalmente. Então, depois, se você ainda não estudou semântica, é uma coisa importante de se estudar. A gente sabe que principalmente com o Panda e o Hummingbird, né, são os algoritmos do Google que tiveram maior impacto sobre relação à questão de conteúdo, mas o Hummingbird principalmente foi um algoritmo que veio para trazer a questão semântica, né, para o conteúdo, para avaliação do conteúdo, e fez uma diferença muito grande na qualidade das buscas, né? Então, baseado nisso, um estudo que eu gosto muito, eu já citei várias vezes, que é o estudo da Searchmetrics sobre fatores de ranqueamento. Desde do Hummingbird, quando eles começaram a analisar fatores de ranqueamento relacionados a conteúdo de forma um pouco mais séria ou mais específica, eles colocaram dois fatores de ranqueamento que eu gostaria de falar sobre eles. E é um conteúdo que eu vou falar agora bastante técnico, né, bastante específico, mas é bastante interessante também de se entender, porque vai ajudar você a descobrir como o Google, de forma algorítmica, consegue reconhecer um conteúdo quando ele é de qualidade. Então, como nós sabemos, o Google não é um ser humano, ele faz esse reconhecimento de forma algorítmica. Então, é uma dúvida muito recorrente a gente querer entender como é que ele faz isso, como é que ele descobre de forma algorítmica se um conteúdo ele é de qualidade ou não. E entender isso pode ajudar em muitas coisas, né? Então, dá para ajudar de muitas formas você entender isso. Então, existem vários fatores que o Google utiliza para analisar de forma semântica e algorítmica, obviamente, um conteúdo. Mas eu vou bater aqui em dois pontos que vai ajudar a clarear muito o entendimento do pessoal sobre isso. E eu vou usar dois fatores que a Searchmetrics chamou de Relevant Terms e Proof Terms. Então, fazendo uma tradução livre e direta, seria termos relevantes e termos de prova, seria o Proof Terms. Eu vou explicar para vocês a diferença entre esses dois e vocês vão ver que isso faz bastante sentido. Então, o que acontece? O Google, ele precisa aprender semanticamente qual é a intenção que a pessoa tem quando ela faz uma busca. Então ele precisa, lógico, a intenção dele é trazer o melhor resultado possível para o usuário. Então ela precisa entender isso de uma forma muito eficiente, rápida e muito apurada, né? Precisa trazer um resultado bem bacana. É o que o Google vem fazendo. E como ele faz isso? Então vamos lá. Eu vou usar um exemplo, que eu gosto muito de usar exemplo sempre deixa a coisa bem mais fácil. Mas vamos usar um exemplo que a gente esteja falando aqui sobre um conteúdo de como assar um peru. Vamos imaginar isso, tá bom? Como assar um peru. O Google, ele, baseado em tudo que ele tem no seu banco de dados, ele faz um cruzamento entre as palavras existentes no texto e ele espera encontrar algumas dessas palavras no texto. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. E agora eu vou separar o que são Relevant Terms e o que são Proof Terms. Então, para o nosso texto de como assar um peru, o que seriam Proof Terms? Proof Terms são palavras que o Google espera encontrar nesse texto que estão diretamente relacionadas com o assunto do termo.
com o assunto da keyword que a gente quer ranquear, ou do o assunto daquele texto. Então vamos lá. Como assar um peru, o Google espera encontrar palavras como forno, assadeira, graus centígrados ou Celsius, temperatura, assado, dourar. São palavras que o Google sabe através de todo o que ele já tem de conhecimento na sua base de dados, são palavras que estão fortemente relacionadas a como assar um peru. Elas precisam ser encontradas. Por quê? Porque tudo que o Google tem no seu banco de dados mostra que sempre que se fala de como assar um peru, essas palavras aparecem nos textos. Palavras como forno, graus, assadeira, temperatura, sempre aparecem em conteúdos relacionados a assar alguma coisa. Entendeu? Então, se você cria um conteúdo sobre como assar um peru e não tem a palavra forno, o Google automaticamente vai avaliar que o seu conteúdo não tem tanta relevância assim, porque ele não encontrou esse termo de prova, esse proof term, vamos dizer assim. Então, termos como forno, graus, assadeira, dourar, são termos que provam que o seu conteúdo tem a ver ou está relacionado a assar um peru, entendeu? Então, não adianta você ter um conteúdo, um texto sobre como assar um peru que não tem essas palavras, como forno, assadeira, esse tipo de coisa. Então o Google espera fortemente encontrar essas palavras no seu texto. Por que ele faz isso? Por que ele espera isso? Porque essas palavras fazem parte de todo o universo que ele tem de conteúdo no banco de dados dele. Estão sempre relacionadas, semanticamente relacionadas. Então, essas são proof terms. Se você olhar uma lista de proof terms, como essa que eu falei aqui, você vai ver que elas estão... Você consegue ter uma ideia de qual é o assunto que está se tratando. Forno, assadeira, dourar, assado, dá para entender que é sobre assar alguma coisa. E o que são relevant terms? São termos que, se você olhar isoladamente, eles não têm a ver diretamente com o assunto. Mas também o Google espera que eles apareçam nesse seu texto. Quais seriam relevant terms para o nosso artigo ou o nosso conteúdo de como assar um peru? Termos como timer, como Sadia, que é uma marca muito citada quando se fala em peru, manteiga, que se usa para poder passar lá no peru na hora de assar, ponto, gás, faca, garfo, batata. Entendeu? O termo garfo sozinho, ele não está diretamente relacionado a como assar um peru. Mas o Google também espera que você, no processo de assar um peru, em todo o conteúdo que ele tem indexado sobre como assar um peru, essas palavras também normalmente são relevantes para isso, elas vão aparecer. Então o Google espera que essas palavras existam no seu conteúdo. Então, quando ele faz esse tipo de cruzamento semântico, ele começa a entender que o seu conteúdo é de qualidade ou não é de qualidade. Da mesma forma, ele usa isso de forma invertida. Como exemplo, vou dar um exemplo. Se ele imagina que num conteúdo sobre como assar o peru, ele encontre 10 vezes a palavra para-choque. Bom, para-choque não tem nada a ver com como assar um peru, entendeu? Então, em todo o conteúdo que o Google tem indexado, pouquíssimas vezes, ou talvez nenhuma vez, ele encontrou a palavra para-choque junto com como assar um peru, ou em conteúdos que ele julga relevante para como assar um peru. Então, se você tiver uma incidência relativamente grande de palavras que não tem nada a ver, ou que normalmente não são encontradas no mesmo conteúdo de como assar um peru, o Google vai olhar para o seu conteúdo e dizer, olha, esse conteúdo tá confuso, entendeu? Ele não era para a gente encontrar 5 vezes a palavra para-choque num texto de como assar um peru, entendeu? Então, o Google, analisando esses fatores de forma algorítmica, ele consegue definir se o seu conteúdo está alinhado com a semântica ou com a qualidade, ou se ele não está alinhado. Então, novamente, se você tem um conteúdo sobre como assar um peru e você nenhuma vez cita a palavra garfo, ou faca ou assadeira, o Google vai perceber de forma algorítmica que está faltando aquela palavra. Por quê? Porque em todo o universo que ele tem indexado no banco de dados deles, geralmente essas palavras aparecem. Então, se você não colocou, o seu conteúdo não tem tanta qualidade assim. Então,
se você analisar dessa forma, entre Relevant Terms e Proof Terms, todos os conteúdos, você vai conseguir entender várias coisas interessantes. Que nem eu vou dar um exemplo. Quem me conhece há um pouco mais de tempo sabe que eu participei de um desafio de Black Hat, que foi o desafio da Arkentopolis. Então, para quem não sabe o que foi o desafio da Arkentopolis, foi o Alejandro, né, do blog Darkent, que é um blog sobre Black Hat, que Black Hat é um assunto que eu estudo bastante, né? Eu não utilizo para os meus clientes esse tipo de coisa, mas eu estudo pessoalmente para poder aprender táticas avançadas de SEO. Então ele inventou uma palavra que era Darkentopolis, que é uma palavra que tinha nenhum resultado no Google, uma palavra que não existia, e ele lançou esse desafio e em X dias, num dia específico, quem tivesse em primeiro lugar para esse termo ganharia o desafio. E na época eu participei do desafio e ganhei o desafio. E eu utilizei uma estratégia, eu vou colocar no link, aqui na descrição do vídeo ou no meu blog, onde você estiver vendo isso, eu vou colocar um link para o vídeo que eu dei, a entrevista que eu dei sobre como eu ganhei esse desafio, quais foram as táticas que eu utilizei para ganhar esse desafio. E vocês vão perceber que lá eu falo muito sobre uma questão semântica do que eu acreditava, né, do porquê que eu tinha ganhado o desafio. E rapidamente, como é que isso está relacionado com o que eu estou dizendo aqui? O que acontece? Google não sabia o que era Darkentopolis, não existia nenhum resultado no Google para Darkentopolis. Então, o que eu procurei fazer? Eu criei um conteúdo forçando o algoritmo a entender que Darkentopolis era um lugar. Então, o que eu fiz? Eu trabalhei com conteúdos de baixa qualidade, mas com alto teor semântico. Então, eu vou explicar o que é isso. Pra você ter uma ideia, o que eu fazia? Eu ia lá no Google, procurava em russo, um exemplo, população da África. E aí eu pegava um conteúdo em russo, traduzia para o inglês, depois no Google Tradutor mesmo, depois traduzia para o português, e eu ia onde estava a palavra África, trocava por Darkentopolis. Então lá falava, olha, a população da África é composta por pessoas da etnia tal, onde tinha África eu trocava. Então a população de Darkentopolis é composta... Então eu fui fazendo isso com vários assuntos. Aí eu fiz folclore. Então eu peguei o folclore da Indonésia. E eu pegava esses conteúdos em outras línguas, traduzia para o português e trocava onde estava lá a Indonésia por Darkentopolis. Então era um conteúdo todo, vamos dizer assim, traduzido, espineado, sei lá como é que a gente pode dizer. Mas lá tinha moeda, clima, folclore, gastronomia. Eu fiz vários artigos, todos esses artigos semanticamente ligados, forçando o algoritmo a entender que eu estava falando de um lugar, de uma cidade, de um país ou de um estado, alguma coisa desse gênero. Então, mesmo com esse conteúdo de baixa qualidade, vamos dizer assim, conteúdo copiado de outros lugares, em outras línguas, eu venci o desafio. Basicamente, sem outros fatores como link building e outras coisas, a gente não utilizou nesse... A gente não fizemos nenhum link building, fizemos praticamente nada com relação a isso. Mas a gente conseguiu convencer o algoritmo de que a gente era um lugar e o nosso conteúdo, semanticamente, ele fazia sentido. Por quê? Porque o Google encontrava nos nossos artigos proof terms e relevant terms relacionados àquele assunto. Então, quando você vai tratar da gastronomia de um lugar, você vai ter a palavra gastronomia, você vai ter a palavra apimentado, ou você vai ter a palavra peixe, ou coisas do gênero. Entendeu? Então, essas palavras, apesar do conteúdo não ser de tão qualidade, ser traduzido de outros lugares, copiado e traduzido, ele continha essas palavras relevantes. Entendeu? Então, de forma algorítmica, o Google conseguiu entender isso e deu essa vantagem pra gente. Eu tive outros competidores, que eu até cito no vídeo, que não tiveram esse foco. Então tinha gente lá, Darkentopolis, como ganhar dinheiro na internet. O Google, tentando descobrir o que era Darkentopolis e se convencendo de que Darkentopolis era um lugar, ganhar dinheiro na internet não era um proof term, não era um relevant term para aquilo. Então o Google automaticamente falou, pô, isso aqui está confuso, entendeu? Não era para aparecer como ganhar dinheiro na internet,
num lugar, num assunto que é relacionado a um lugar, entendeu? Então, por que é bacana a gente entender esse conceito de Proof Terms e Relevant Terms? Porque se você usar a sua cabeça e pensar fora da caixa um pouco, você vai poder perceber que você vai poder fazer alguns estudos muito avançados de criação de conteúdo baseado nisso. Tanto para White Hat, como para Grey Hat, ou até para Black Hat. Então, vamos falar aqui de Black Hat. Se você vai fazer um conteúdo espineado, procura incluir no teu conteúdo espineado Proof Terms e Relevant Terms que tem a ver semanticamente com aquilo que você quer ranquear. Entendeu? Porque o Google, ele não é uma pessoa, é um algoritmo. Então, mesmo que seu conteúdo seja de baixa qualidade, ainda assim o Google vai ver relevância, porque ele vai encontrar essas palavras que ele espera encontrar nesse conteúdo. Entendeu? Então, é lógico, tudo isso que eu estou dizendo aqui é o esmiuçar do algoritmo, e se você simplesmente se propor a escrever um conteúdo de qualidade mesmo, automaticamente você vai perceber que o seu conteúdo já vai ter Proof Terms e Relevant Terms, entendeu? Se eu pegar agora para escrever um conteúdo de qualidade sobre um assunto específico, no final, depois de eu escrever lá 1000 e poucas palavras, eu vou olhar e vou perceber que eu usei Relevant Terms e Proof Terms no meu conteúdo, entendeu? Mas eu posso ficar atento para isso, para poder melhorar essa qualidade. Vou dar um exemplo. O que você pode fazer? Você pode, se você quer ranquear para como assar um peru, você pode pegar os 10 conteúdos que estão ranqueados nos 10 primeiros resultados do Google, jogar esses 10 conteúdos em qualquer ferramenta de keyword density, de densidade de palavra-chave, e ele vai te mostrar as palavras-chave que têm mais densidade em todos esses conteúdos. Se você colocar isso numa planilha, você vai perceber que o seu conteúdo precisa ter aqueles termos, pelo menos, entendeu? Para que você tenha pelo menos algum sinal semântico para o Google e que você não esqueça uma palavra muito relevante ou uma palavra de prova no seu conteúdo, entendeu? Então, com isso você pode fazer um avanço na sua criação de conteúdo, entendeu? Então, entender esses conceitos vão te ajudar tanto para se você vai fazer um trabalho de White Hat, ou até mesmo se você vai fazer um conteúdo espineado, ou um conteúdo só para encher uma linguiça ali num site de uma Tire ou alguma coisa do gênero, entendeu? Então, era esse conceito que eu queria passar hoje. É um conceito bastante denso, mas ele explica para você como é que o Google aprende o que é um conteúdo de qualidade, entendeu? Então, existem vários fatores semânticos de similaridade, de sinonimicidade, né? Se é que existe essa palavra, de palavras que são sinônimas, entendeu? Como é que o Google descobriu que odontologia e dentista têm a ver uma coisa com a outra, entendeu? Por quê? Porque ele, em todo o conteúdo que ele tem indexado, essas palavras aparecem muitas vezes juntas, entendeu? Então, assim ele aprende que essas palavras elas têm a ver uma com a outra. Ele espera que, se você escrever algum artigo sobre dentista, você vai acabar colocando a palavra odontologia, e se você escrever sobre odontologia, você vai acabar colocando a palavra dentista ou a palavra dente. Elas estão todas semanticamente relacionadas, entendeu? Então, é muito importante você entender isso, porque é dessa forma que o Google faz o seu trabalho de avaliar um conteúdo de qualidade ou não, entendeu? Então, por isso que depois do Hummingbird, alguns especialistas tendem a dizer que se perdeu muito a questão da otimização para palavras-chave e começou-se a fazer otimização para tópicos. Por quê? Porque hoje existe a possibilidade de você ranquear em primeiro lugar para uma keyword e você às vezes não encontrar essa keyword nenhuma vez no seu texto. Por quê? Porque se a gente entender que o Google compreende a semântica entre essas coisas, que nem eu vou dar um exemplo. Eu tenho um exemplo de um cliente meu, e você vai ver isso, é muito normal em várias coisas, onde ele aluga um certo equipamento. Então, se você colocar aluguel do equipamento X, ele aparece em primeiro lugar. Mas na realidade ele não tem a palavra aluguel nenhuma vez, a gente só usa no site dele locação. Entendeu? Então, por que a gente aparece quando se procura aluguel do equipamento X, sendo que a gente não tem nenhuma vez a palavra aluguel? Entendeu? A gente só tem a palavra locação. Porque o Google já sabe que aluguel e locação são sinônimos. Ele já aprendeu isso. E todos os outros fatores de ranqueamento fizeram
com que a gente ranqueasse em primeiro, a despeito da gente não ter aquela keyword exata, aluguel. Então é bacana entender isso e é importante fazer essa correlação e estudar um pouco mais sobre isso, que vai ajudar bastante aí nas suas estratégias, tá certo? Então esse é o vídeo que eu queria deixar hoje, e se inscrevam aí no canal, que eu vou lançar mais vídeos, e coloquem o seu nome e e-mail na minha lista e eu vou mandando mais conteúdo de qualidade para vocês aí, tá bom? E comentem o que vocês acharem do vídeo. Valeu, até mais!